Bom, vamos iniciando aqui então a transmissão. Primeiramente, eu vou mostrar aqui em uma plataforma que eu costumo utilizar para cadastro de operações e também estudar ativos. E a plataforma é a única que eu utilizo para estudo de ativos internacionais, que são investimentos, no caso, nos Estados Unidos. É a única que abrange ou, no caso, te dá condições de estudar ativos fora do Brasil e você às vezes conseguir fazer ali fazer uma pasta com todos os ativos que você seleciona. E essa plataforma é o investing.com, tá bom? Eu vou deixar aqui se você olhar depois no vídeo, eu vou colocar ali um card onde eu já fiz no caso, uma, um vídeo ensinando como utilizar a plataforma. E agora aqui eu só vou mostrar diretamente porque o Brasil seria, né, considerado um país de rentistas. Vamos ver aqui o seguinte: se você fizer o cadastro ali gratuitamente, já ensinei nesse vídeo, vamos ver aqui onde está. Então vamos ver aqui: calendário econômico, monitor de taxa de juros. Aí eu já estou dentro da monitor de taxa de juros aqui, ó, monitor de taxa de juros e taxa alvo de fundos do Federal Reserve. Então aqui diz, no geral, quais as taxas dos principais bancos centrais do mundo, qual é a previsão que eventualmente a porcentagem daquele banco central elevar uma taxa de juro ou diminuir. E nós, se formos olhar agora aqui, a taxa de juro, no caso, a americana está em 3,25 e ela tem aqui 64% de chances, né? Vamos mostrar aqui as chances do Federal Reserve elevar a taxa de juros, né? No próxima reunião, os bancos centrais fazem reuniões, né, periódicas lá, tem os seus prazos, as suas definições próprias, né, de quais os prazos que eles levam para fazer essas reuniões para decidir sobre elevação ou diminuição de taxa de juro. E aqui, no caso dos Estados Unidos, agora neste momento, se formos olhar ali, ó, está em 3,25, certo? E as chances dele levar a taxa de juros para 4 é 64% das pessoas ouvidas, ou basicamente aqui não seriam pessoas, seriam quem compõe lá, né, as pessoas que compõem no momento de decidir sobre a taxa de juros, 64% já é quase que unânime que vai haver essa elevação de 0,75 na taxa de juros. E aqui 0,75 imagina que vai elevar apenas sair aqui de 3,25 para 3,75, uma taxa de elevação menor, tá bom? E agora vamos olhar aqui o Brasil, porque seria considerado. Primeiramente, só para fazer um parâmetro, senhores, vamos olhar aqui o seguinte. Se formos olhar aqui, ó, os outros bancos centrais, ó, Banco Central Europeu, qual é a taxa de juros hoje? Não vou mostrar aqui quais são os períodos ou quais as chances de eles elevarem essas taxas de juros. Vamos fazer essa análise somente deste momento. Por que motivo, né? O Brasil estaria sendo considerado um país de rentista. Se nós formos olhar aqui a taxa de juros do Banco Europeu, que é 1,25. Dos Estados Unidos, 3,25. O banco inglês, neste momento, e aqui, se vocês olharem ali, ó, se formos olhar ali, ó, temos onde haverá as próximas reuniões, né? No Brasil, por exemplo, aqui, ó, dia 26/10, nos Estados Unidos, dia 2/11, né? Para decidir sobre taxa de juros. Enfim, aqui estão as datas que serão as reuniões para decidir novas taxas de juros. E se olharmos aqui, né, agora as taxas de juros, continuando aqui, Federal Reserve 3,25, banco inglês está em 2,25. Se formos falar aqui na questão de países europeus, no caso, a Inglaterra se encontra no continente europeu, mas ela hoje não faz mais parte do euro, da taxa de juros do banco, no caso
das atividades da Europa, certo? Então ele tem a libra esterlina e ele está fora hoje, não utiliza o euro, mas é uma das grandes economias do mundo aí, certo? E aqui continuando, ó, se nós olharmos aqui, ó, a Austrália está em 3,25, taxa de juro. Banco japonês aqui tem uma taxa de juros de 0,10, né? Porque lá existe há muito tempo já a atividade econômica lá não existe muita elevação de consumo, por esse motivo talvez não haja naquele momento uma taxa de elevação da inflação, porque se a demanda é pouca, não há eventualmente elevação de preços. Então, os juros aqui continuam também. Eu acho que uma das únicas economias que está mantendo aí juros negativos. Anteriormente tinha outros países. Aqui tem uma grande economia que, se formos olhar ali, ela se encontra aqui mostrando, né? Mas não dá nem para falar em relação a como se encontraria a economia dela hoje, que é a Rússia, uma taxa de juros que está em 7,5. Isso aqui pode ser maquiado, a gente não sabe, né? Está em guerra nesse momento. É um dos motivos pelos quais nós nos encontramos hoje num grande problema inflacionário também no mundo, né? Porque ela restringiu o gás russo para a Europa e aí então elevou os preços na produção de é, qualquer empresa lá que demanda gás para produzir energia, né? Como muitos sabem, a Europa ela não tem muitas fontes de energia, como é o Brasil, que tem fontes aí hídricas, fontes eólicas, solares, enfim, as fontes da Europa ela é meio restrita, era mais a carvão, mas ela polui muito. Tinha uma segunda que era, acho que a segunda maior que era em usinas atômicas, mas ela acabou fazendo ali uma grande, vamos dizer, aceno de desligar, como desligou algumas usinas nucleares, e dependia muito do gás russo. E agora acaba nessa situação aí de encarecer os produtos, porque esse gás também está sendo cortado, então encareceu demais essa produção porque eles têm que comprar gás de outras fontes que acaba saindo mais caro para produzir. Então a taxa de inflação está bem elevada. A outra economia aqui, ó, as outras, por exemplo, aqui, ó, a Índia, que também é uma das grandes, está ou entre as 10 aqui, está numa taxa de juros de 5,40 e o Banco da China está numa taxa de juros de 3,65. E agora vamos ver aqui por que o Brasil é considerado um país de rentistas, né? Se formos olhar aqui, a taxa de juro hoje no Brasil está em 13,75. Então, é muito acima de qualquer outra economia que não está aqui em guerra, até mesmo da Rússia. Se você olhar aqui, a taxa de juro, muito embora a gente não sabe se isso aqui é uma queda, mas está em 7,5. A gente pode dizer lá que tem inflação muito alta, mas é uma taxa de juro de 7,5. Enquanto o Brasil, basicamente, dá para se considerar aqui, né, 70% acima da maior taxa de juro que é a da Rússia, que está em guerra. Então nós temos aqui, se formos olhar, 13,75 e considerarmos que o IPCA nesse mês, na soma dos últimos 12 meses, está em 8, 8 e alguma coisa, não vou nem colocar exatamente quanto é aqui, nós temos um ganho real aqui acima da inflação de mais de 5%, né? Então, por esse motivo, o Brasil é considerado um país dos rentistas. Por quê? Se você pega seu dinheiro, né, vamos dizer aí que você tem 10 mil reais e coloca lá no final de 12 meses, você teria 13,75 de retorno. Ou, perdão, 1.375 reais, né, de retorno. Lógico, aí tem que considerar se você está na LCI, LCA, isento de imposto. Não vamos nem tratar disso aqui, vamos tratar só do ganho real. Então, estaríamos ganhando aí 5% acima da inflação, né? Por esse motivo, nós somos considerados o país dos rentistas, pelo menos neste momento, porque até há um tempo atrás aqui, se fôssemos olhar, ou se nós olharmos ali, a nossa taxa Selic, né? Vamos colocar aqui na taxa do Banco Central do Brasil aqui. Então vamos lá. Então,
continuando aqui, a nossa taxa de juros há bem pouco tempo, a taxa Selic estava em 2%. Então, neste momento, ela não estava sendo considerada, vamos dizer assim, por mais que também a gente pode dizer que havia ali talvez uma certa maquiagem em relação àquela taxa, realmente não é aquilo que a realidade do Brasil poderia oferecer, mas estava baixa. Mas neste momento, se formos considerar que a gente pode fazer aqui investimentos em CDBs, LCI e pós-fixados, que basicamente você pode fazer um investimento em cima desse valor aí de juros, nós seríamos considerados com certeza um país de rentista, porque se você considerar que você faz aí num pós-fixado ou pré-fixado, você já estaria embutindo essa taxa de retorno aí de juros. E se considerarmos que a inflação continuar a cair, né, ela já chegou a estar acima de 10, 11% aí, hoje está em 8%, nós estaríamos com um ganho real aí, pelo menos por um período aí. Se nós, às vezes, não colocarmos aí na balança, às vezes, o risco das eleições, que pode trazer algum tipo de vamos dizer assim, crise econômica ou, enfim, alguma crise, alguma instabilidade aí a taxa a inflação voltar a subir acima do que é essa taxa de juro, né? Certamente que se tivermos aí uma inflação de 15, por exemplo, aí você já estaria com um investimento com um prejuízo, né? De 1,75 ali que você não teria ganho real. Se teu investimento fosse em 17, em 13,75 e a taxa de inflação a 15, você não teria ganho real. Mas se você colocar aí num pós-fixado, num CDI, por exemplo, que essa taxa Selic é a base do CDI. Se a inflação for acima de 15, você com certeza vai estar ganhando ali, né, correlacionado com o CDI, que é a taxa Selic. E aí você teria ganho real, tá bom? Então, por esse motivo, nós podemos dizer que o Brasil é considerado um país dos rentistas. E como eu já mostrei aqui, né? Olhando neste momento ali, ó, nós temos a maior taxa de juro atual das maiores economias aqui, tá certo? Olha só, 13,75, né? De taxa Selic, enquanto os outros, que é a base, né, para fazer o cálculo de pagamento de juros, e enquanto o outro país que está em guerra tem aqui uma taxa de juros basicamente de 7,5. Então não pode de longe um país que no caso ajuda aí quem quer fazer investimentos. E com certeza para quem não investe na poupança, porque para quem coloca na poupança hoje você tem apenas 6%, 6 e alguma coisa mais TR, 6% de juros. Então você teria uma rentabilidade menos da metade do que está a taxa Selic, certo? Porque quando a taxa Selic está acima de 8,5, a poupança remunera em 0,5% mais TR, que dá um pouquinho mais de 6% ao ano. Enquanto se você colocar no CDB, você estaria tendo um retorno de 13,75, tá certo? Então, é sobre isso que eu queria falar. Brasil, país dos rentistas. E vou pedir, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é super importante para que esse conteúdo chegue para outras pessoas.